Seja bem-vindo, meu querido irmão, a mais um vídeo especial na Escola de Profecia. Irmãos, o Peru, um país da América do Sul, lançou um aviso ao seu povo. Na verdade, está fazendo testes para uma possível catástrofe no país. Eu não estou aqui simplesmente para falar da catástrofe, mas da preparação que eles estão a fazer para isso, e quero levar isto no âmbito espiritual para uma séria reflexão. Ora, vejam aqui. Isto é de 15 de agosto de 2026. O Peru ensaia sua resposta a um terremoto de magnitude 8,8 perto de Lima. Parece que Lima é a capital do Peru. Espera-se, de acordo com as previsões científicas, um terremoto de 8,8. Queridos irmãos, esta onda de terremotos, já falamos muito sobre isto, não parece ser normal. Alguma coisa estranha está acontecendo com o nosso mundo. Mas então, a presidente do país pede que cidadãos se preparem para riscos de terremoto. E eles estão fazendo ensaios de como poderiam reagir numa situação de desastre. Eu quero que os irmãos vejam aqui o que eles estão preparando e os pronunciamentos das autoridades do país sobre o possível terremoto de 8,8 graus de magnitude no Peru. Vejam aqui. De acordo com o Instituto Geofísico Nacional, devido ao silêncio sísmico de tantos anos, espera-se um terremoto de magnitude 8,8, que seria uma destruição muito grande. Portanto, as entidades e, de acordo com a Lei de Gestão do Risco de Desastres em nosso país, envolvem a realização dessas atividades para avaliar a preparação e conscientizar a população. Como vimos nas notícias, não é só o nosso país. Na região de Junín, em Chongos Baixo, Chongos Alto, 2 províncias foram afetadas, Huancayo e Chupaca. Mas também vimos as imagens terríveis dos terremotos na Venezuela e na Colômbia. Portanto, minha primeira recomendação é sempre estar preparados. Um tremor, um terremoto nunca avisa, mas acredito que é fundamental, como tem recomendado, ter uma mochila com os itens básicos e nas escolas que os alunos e professores saibam exatamente o que fazer caso aconteça um tremor, para onde ir, onde nos reagrupar. Aí está a presidente do Peru, avisando o seu povo, algo vem aí e precisamos nos preparar. Os alunos nas escolas precisam saber o que fazer em caso de uma desgraça. Os cidadãos devem saber o que fazer em caso de uma desgraça. Irmãos, parece que estamos vivendo os grandes choques previstos pela ONU. Os grandes choques globais, já lembram disto? Há muito tempo que a gente não fala disto. Que comprometem a segurança do mundo. E para tal, eles estavam prevendo uma grande unificação, é claro, um pacto global para lidar com essas complexidades futuras. Agora, eu quero falar aqui mais sobre a preparação que o governo do Peru está fazendo
com os seus cidadãos. E eu me lembro também que há um tempo, a União Europeia, prevendo uma terceira guerra mundial, saiu para avisar os seus cidadãos, preparando os seus cidadãos. Vejam aqui, os países europeus preparam os seus cidadãos para possíveis emergências. Nós vimos, eles estavam planeando para catástrofes e estavam apelando às famílias para prepararem kits de sobrevivência de 72 horas. Um kit de sobrevivência de 72 horas. E aqui na Escola de Profecia nós chamamos isto de as 5 chaves da sobrevivência. Lembram-se? As 5 chaves da sobrevivência. Queridos, vamos deixar de lado os desastres mundiais. Vamos falar sobre a crise espiritual que vem pela frente. Como povo, sabemos que o nosso presidente Jesus Cristo já deixou recomendações, diretrizes, o que nós devíamos fazer em preparação para não uma possível crise, mas de fato uma crise que virá. Nós lemos aqui no livro Grande Conflito, página 594. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de quê? De preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Então, o nosso presidente Jesus Cristo já revelou tudo o que nós precisamos saber, a fim de estarmos preparados para o tempo de angústia, a obra de preparo para o mais terrível momento da história da humanidade. Sim, acham-se claramente apresentados. Qual é o problema então? Os cidadãos do reino dos céus, os cidadãos do povo remanescente, não estão ligando para nada dessas verdades. Não estão estudando essas verdades. Não se importam com essas verdades. Simplesmente ignoram essas verdades importantes para a preparação. Irmãos, vamos a este breve vídeo preparado especialmente para si nesta tarde. Acompanhe. Olhe para o mundo ao seu redor. Ligue na notícia ou apenas role o seu celular. Parece que os alicerces estão rachando. As manchetes estão em um loop frenético constante. Inundações sem precedentes engolindo linhas costeiras, incêndios consumindo regiões inteiras, novas doenças que nunca ouvimos falar. Vemos tensões políticas que dividiram famílias e amigos no meio. Vemos imagens noturnas de agitação, violência, de uma raiva profunda explodindo nas ruas. Mas é mais do que apenas caos físico. Há uma doença moral, uma confusão espiritual. O que antes era considerado sagrado agora é zombado. Nosso mundo está mudando rápido. O que antes nos chocava agora parece apenas normal. As próprias cidades que prometiam progresso, cultura e oportunidades estão se tornando símbolos de caos e corrupção. Há um barulho constante, um turbilhão de excitação, busca por prazer e destruição que torna quase impossível encontrar um momento de paz. É quase impossível ouvir a voz de Deus. Isso não é só um problema abstrato para mim. Não é só uma notícia. É algo pessoal. Bate bem no coração da história da minha própria família. Dez anos atrás, minha esposa e eu estávamos em um grande cruzamento da vida. Tínhamos o que o mundo chamava de uma oportunidade de ouro, um caminho para a segurança e sucesso enraizado justamente no tipo de vida urbana agitada e próspera da qual temos falado. Cada voz lógica e responsável nos dizia para aceitar, mas lá no fundo sentíamos um chamado persistente e inquietante, uma convicção de que Deus tinha outros planos para nós. Por que um casal jovem iria até questionar uma coisa certa? Essa pergunta e a decisão que se seguiu nos levaram a uma jornada. Nos levou profundamente às Escrituras, à história da nossa fé e ao próprio coração do plano original de Deus para a família.
O que encontramos não foi apenas uma boa ideia. Acreditamos que é um chamado divino. Um chamado para o povo de Deus se preparar para o que está por vir e construir personagens e famílias que possam se manter nos últimos dias. Vou compartilhar os detalhes específicos da nossa história daqui a pouco, mas primeiro quero mostrar a base disso. Porque essa decisão de se afastar do que o mundo chamava de sucesso não foi baseada em uma ideia nova, foi baseada na ideia mais antiga. Retorna lá no começo, antes do caos, antes da crise. Qual era o plano original de Deus para a humanidade? A Bíblia é clara. Em Gênesis capítulo 2, Deus não colocou Adão em uma metrópole movimentada. A Escritura diz que Deus plantou um jardim e lá colocou o homem que ele tinha formado. Não era apenas uma casa, era um lar, uma escola e um templo ao mesmo tempo. O Jardim do Éden representava o que Deus desejava que toda a terra se tornasse. Era lá, cercado pelas obras de suas mãos, as árvores, os rios, os animais, que Adão e Eva aprenderam diretamente sobre o seu Criador. A natureza era seu livro didático, mas logo surgiu uma ideia diferente. Vemos isso em Gênesis 11, com o primeiro grande construtor de cidades, Nimrod. Seu projeto se tornou o pai da rebelião centralizada. O grito era: vamos construir uma cidade e uma torre. Por quê? Para fazer um nome para nós mesmos. Agora vamos ser bem claros. As cidades em si não são inerentemente más. Deus tem uma cidade, a gloriosa Nova Jerusalém, pela qual todos nós ansiamos. O problema não é a estrutura, é o espírito. As cidades deste mundo, desde Babel em diante, muitas vezes são construídas para a glória do homem e não para a glória de Deus. Elas são centros de orgulho humano, não da presença divina. Vemos esse contraste se manifestar perfeitamente na vida de dois homens, Abraão e Ló. Abraão, o pai da fé, se contentava em morar em tendas, movendo-se para onde Deus chamava, vivendo como peregrino. Mas o seu sobrinho Ló foi atraído pelas planícies. Ele olhou para Sodoma, viu o conforto, a riqueza, a oportunidade. Ló escolheu facilidade e oportunidade. Abraão escolheu fé e simplicidade. E essa única escolha, essa preferência pela cidade em vez do campo, moldou o destino de ambas as famílias. A serva do Senhor, Ellen White, captura perfeitamente esse propósito divino. Ela escreve: não era a intenção de Deus que as pessoas ficassem amontoadas nas cidades, apertadas em terreços e cortiços. O plano de Deus, desde o início, era que estivéssemos próximos dele e próximos do mundo que ele fez para nós. Acabamos de olhar para a base bíblica no Jardim do Éden e para a extensão da Babel e da cidade de Sodoma. É fácil ler essas histórias como história antiga, coisas que aconteceram com outras pessoas em outro tempo. Mas a palavra de Deus é um espelho. A pergunta não é só o que aconteceu naquela época. A verdadeira pergunta é: o que está acontecendo agora? Porque o mesmo espírito que construiu a Torre de Babel, o espírito de autoconfiança, de glória humana, de construir um monumento para o homem, esse mesmo espírito agora preenche as nossas torres modernas. Vemos isso acontecendo agora, enquanto o atual governo Trump derruba estruturas históricas para dar lugar a um salão de festas de 300 milhões de dólares, um novo monumento à riqueza e ao poder mundanos. A maior parte das nossas cidades, assim como Babel, são construídas na promessa de que não precisamos de Deus, que somos os mestres do nosso próprio destino.
que através da nossa própria tecnologia, nossa própria economia e nossa própria ingenuidade, podemos construir um paraíso para nós mesmos. Ellen White viu isso com clareza impressionante há mais de um século. Ela descreveu a atmosfera espiritual das cidades e suas palavras são mais verdadeiras hoje do que eram quando ela as escreveu. Ela disse: "A vida nas cidades é falsa e artificial. A paixão intensa por ganhar dinheiro, o turbilhão de excitação e busca de prazer, a sede de ostentação, o luxo e a extravagância, tudo são forças que, com as grandes massas da humanidade, estão desviando a mente do verdadeiro propósito da vida." Pense nisso. Falso e artificial. O turbilhão de excitação. Isso não é uma descrição perfeita do nosso mundo 24/7 afogado em digital? As cidades prometem tudo. Prometem conexão, oportunidade e entretenimento. Mas, na realidade, elas são desenhadas para nos distrair da única coisa que realmente importa. Elas são feitas por sua própria natureza para desviar nossas mentes do verdadeiro propósito da vida. Um relacionamento com o nosso Criador. Mas o paralelo não termina com o orgulho de Babel. Continua com a corrupção de Sodoma. Muitas vezes pensamos no grande pecado de Sodoma, mas o profeta Ezequiel nos dá um diagnóstico mais profundo. Ele diz em Ezequiel 16:49, "Eis que esta foi a iniquidade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas tinham orgulho, fartura de alimento e abundância de ócio. Nem fortalecia a mão do pobre e necessitado." Orgulho, excesso e indiferença ao sofrimento. Isso soa familiar? É a trilha sonora do nosso mundo moderno. E o que vem depois dessa indiferença? A Bíblia é clara. Violência, confusão e decadência moral preenchem o vazio. Vemos isso nas notícias todas as noites. Os próprios alicerces da sociedade estão desmoronando exatamente da maneira que nos disseram que aconteceriam. Amigos, estamos vendo a profecia se cumprir diante dos nossos olhos. As condições que trouxeram julgamento sobre o mundo antigo não estão apenas voltando, elas estão aqui. Os avisos foram dados, os sinais são inconfundíveis. E ainda assim, muitos de nós, muitas das nossas famílias, continuam exatamente como Ló. Ele viu a corrupção, sabia que não era lugar para criar uma família. A Bíblia diz que sua alma justa estava afligida dia após dia pelas ações sem lei que ele via. Ele sabia que deveria ir embora, mas hesitou. Foi tentado pelo conforto, pela segurança, pelos investimentos que tinha na cidade. Ficou por lá até quase ser tarde demais. Hoje, Deus está enviando seus anjos, suas mensagens de aviso, implorando ao seu povo: saia, não demore. A pergunta para cada um de nós é: vamos ouvir ou vamos ficar apenas como Ló? Vamos voltar à nossa experiência pessoal como família. Alguns meses depois que minha esposa e eu nos casamos, uma convicção profunda começou a se instalar em nossos corações. Sabíamos que antes de começarmos uma família, antes de termos filhos, precisávamos estar no campo. Agora, esse não era um sentimento fácil de lidar. Logicamente, financeiramente, ficar na cidade fazia todo o sentido do mundo. O mercado imobiliário estava em alta, tínhamos amigos, pessoas inteligentes nos dizendo: apenas espere, fique alguns anos, acumule suas economias, ganhe mais dinheiro e então mude. Soava tão prático, tão razoável, mas a impressão de Deus em nossos corações era clara e persistente. A mensagem que continuávamos ouvindo em nossos corações era simples: não espere, vá agora. Então, demos um passo de fé. Compramos uma casa pequena e barata no campo e, quero dizer, trabalhamos muito. Colocamos tudo o que tínhamos naquele lugar. Noites, domingos, reformando nós mesmos, tudo isso enquanto tentávamos começar uma família e entrar no ministério em tempo integral. Foi exaustivo.
Tiveram momentos em que nos perguntamos se tínhamos tomado a decisão certa. 5 anos depois, conforme nossa família cresceu, tivemos que vender a casa e ela foi vendida por mais do que poderíamos imaginar. Para nós, isso não foi apenas um negócio imobiliário bem-sucedido. Foi Deus, de uma forma incrível e pessoal, nos olhando e dizendo: se você confiar em mim, se colocar meu chamado em primeiro lugar, eu cuidarei de si. Aquela mudança, olhando para trás, não foi só uma troca de endereço, foi uma decisão espiritual. Queríamos criar nossos filhos num lugar onde as distrações do mundo fossem mais silenciosas e a voz de Deus pudesse ser ouvida claramente na quietude da sua criação. Mas isso levanta uma questão crucial. Por que esse chamado para o campo é tão insistente? É realmente só para fugir de enchentes, motins e doenças? Será que toda essa coisa é só um plano de sobrevivência para os últimos dias? A resposta que encontrei é muito mais profunda e mudou toda a minha perspectiva. De todas as razões que alguém pode dar para viver no campo, a razão principal é que nós e nossas famílias possamos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. Um caráter necessário para aguentar os últimos dias da história da Terra. Olha, isso não é necessariamente sobre escapar da perseguição. É sobre preparar nossos corações para o que está por vir. Ellen White diz claramente: mande as crianças para a escola na cidade, onde todas as formas de tentação estão esperando para atraí-las e desmoralizá-las, e o trabalho de construção de caráter é 10 vezes mais difícil tanto para os pais quanto para as crianças. 10 vezes mais difícil. Se realmente queremos entender o ambiente ideal para crescimento espiritual, só precisamos olhar para o exemplo que Deus deu para o seu próprio filho. A pergunta é: quais foram as condições escolhidas pelo Pai Infinito para seu filho? Ouça essa descrição de infância dele. Uma casa isolada nas colinas da Galileia, uma família sustentada pelo trabalho honesto e respeitável, uma vida de simplicidade, confronto diário com dificuldades e privações, autossacrifício, economia e serviço paciente e alegre, a hora de estudo ao lado da mãe, com o pergaminho da escritura aberto, a tranquilidade da aurora e do anoitecer no Vale Verde, os ministérios sagrados da natureza, o estudo da criação e da providência e a comunhão da alma com Deus. Essas eram as condições e oportunidades da vida inicial de Jesus. Deixe isso assentar na sua mente. Essas condições, simplicidade, trabalho honesto e tranquilidade da natureza e a comunhão diária com Deus, eram exatamente as condições que formaram um caráter forte o suficiente para redimir o mundo. E esse padrão divino não termina com Cristo. Ele está presente em toda a Bíblia. O mesmo acontece com a grande maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os tempos. Leia a história de Abraão, Jacó e José, de Moisés, Davi e Eliseu. Estude a vida de homens mais recentes que ocuparam cargos de confiança e responsabilidade de forma exemplar. Homens cuja influência foi mais eficaz para elevar o mundo. Quantos desses foram criados em casas no campo? Os patriarcas, os profetas, os reformadores. Deus sempre escolheu aqueles que iria usar poderosamente e os treinou não nos centros de agitação e vida artificial, mas em lugares tranquilos e reservados, cercados pela sua criação. Então, o que isso significa para a gente hoje, nesse mundo corrido? Significa que Deus quer que nossas casas sejam pequenas escolas para o céu.
Ele quer fazer o mesmo trabalho formativo em nós. E Ele nos contou como essa transformação acontece. Eu encorajo nosso povo a fazer da busca pela espiritualidade o trabalho da sua vida. Cristo está às portas. É por isso que digo ao nosso povo, não considere isso uma privação quando você for chamado a deixar as cidades e se mudar para o interior. Lá te esperam bênçãos ricas para quem quiser agarrá-las. Ao contemplar as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando a obra de Deus, imperceptivelmente você será transformado na mesma imagem. Essa é a chave. Imperceptivelmente, sem nem perceber, ao nos cercarmos e cercarmos nossos filhos com a obra de Deus, em vez da obra do homem, nós somos transformados. Nos dizem que não há uma família em 100 que será melhorada fisicamente, mentalmente ou espiritualmente por morar na cidade. Fé, esperança, amor e felicidade podem ser muito melhor conquistados em lugares tranquilos, onde há campos, colinas e árvores. Leve seus filhos para longe dos sons e vistas da cidade, longe do barulho e da correria dos bondes e carruagens, e suas mentes se tornarão mais saudáveis. Será mais fácil levar para o coração deles a verdade da palavra de Deus. Isso nos leva de volta ao verdadeiro propósito. Viver no campo não é principalmente sobre escapar do perigo, é sobre construir um caráter digno do céu. É sobre dar às nossas famílias o melhor ambiente possível para ganhar fé, esperança e amor. É sobre criar um espaço onde nossas mentes possam se tornar saudáveis, onde a verdade da palavra de Deus seja mais fácil de entender e onde, ao contemplar sua criação, possamos ser imperceptivelmente transformados na mesma imagem. Mas vamos fazer uma pausa aqui, porque para alguns, esse chamado para sair das cidades pode ser perigosamente mal interpretado. Isso é apenas sobre autopreservação? É um chamado para se esconder, para construir um refúgio confortável para nossas próprias famílias e deixar o resto do mundo perecer? O povo de Deus é chamado para ser o sal da terra, e o sal não serve para nada se ficar no saleiro. Tem um pensamento poderoso que sempre guardei. O grito alto não pode vir de cavernas. Ele precisa vir de corações consagrados que ainda se importam com as almas. Se nossa mudança para o campo nos tornar sobreviventes frios e isolados, que não se importam mais com os perdidos, falhamos com o Evangelho. A própria Ellen White era apaixonada por isso. Ela deixava bem claro que nossas cidades precisam ser trabalhadas e uma mensagem precisa ser espalhada. O chamado para se mudar nunca foi um chamado para abandonar almas. Na verdade, ela certa vez elogiou muito um homem que fez exatamente o oposto do que estamos discutindo. Ele mudou sua casa tranquila no campo e se mudou para a cidade especificamente com o propósito de ganhar almas. Agora, isso não é uma contradição, é uma lição poderosa sobre prioridades. Deus elogiou a motivação desse homem. A missão, salvar almas, era a força que o movia. Ele viu uma necessidade e foi suprir. Esse é o equilíbrio que precisamos encontrar. Viver no campo não é uma fuga, é uma base de operações. Pense assim, Jesus frequentemente se retirava para as montanhas para orar. Ele deixava as multidões buscando tranquilidade, mas ele nunca ficava lá para sempre. Ele ia se recarregar, se conectar com seu Pai e depois voltava com poder para curar, ensinar e alcançar outras pessoas. Seu afastamento era para a restauração, para que ele pudesse ser eficaz em sua missão. Ou olhe para Noé. Quando Deus o chamou para construir a arca, ele não estava no meio de uma cidade movimentada. Ele estava em um lugar de preparação. Mas será que ele parou de pregar? Não. Ele pregava do seu lugar de preparação. Seu trabalho era a sua mensagem de alerta para o mundo.
Nossas casas não foram feitas para serem bunkers, para se esconder do mundo, mas centros de treinamento para nos preparar para interagir com o mundo. Somos chamados a sair, a recarregar e depois voltar, pessoalmente, pelas mídias, através de nossa influência, com o poder e a clareza que recebemos nesses lugares silenciosos, trazendo luz de volta para a escuridão. Agora, depois de ouvir tudo isso, o chamado bíblico, os perigos espirituais nas cidades e as profundas bênçãos de uma vida no campo, pode haver um peso no seu coração. Você pode estar pensando, eu acredito nisso, eu quero isso, anseio em ir embora, mas simplesmente não consigo. Talvez você seja um pai ou uma mãe solteiro, e a ideia de mudar sua família sozinho parece esmagadora, até impossível. Talvez suas finanças estejam tão apertadas que você nem pode pagar um fim de semana fora, quanto mais um pagamento inicial para uma casa no campo. Talvez sua situação seja complicada. Você é o principal cuidador de um pai idoso que precisa de cuidados médicos na cidade ou está preso a um emprego que é a única coisa que mantém sua família de pé. Seu coração deseja as colinas tranquilas, mas sua realidade são prédios altos de concreto. Se esse é você, ouça-me. Esta mensagem não pretende ser um fardo, mas uma promessa. Deus não te julga pelo seu código postal, mas pela direção do seu coração. Ele vê esse desejo. Ele honra esse anseio. O chamado para mudar é um chamado à preparação. E Deus é quem guia. Ellen White escreveu lindamente sobre isso, dizendo que devemos nos mudar à medida que o caminho se abre diante de nós para fazê-lo. Isso implica duas coisas poderosas. Nossos corações devem estar dispostos a se mover. O próprio Deus é quem abre o caminho. O tempo nem sempre é nosso. Seu dever agora não é estar em algum lugar onde você não possa estar. Seu dever é ser fiel exatamente onde você está. Se você for fiel no meio da cidade, se criar um ambiente de campo em sua própria casa através da oração, estudo e simplicidade, se cuidar do que seus filhos veem e ouvem, Deus vai honrar sua fidelidade. Ele abrirá a porta no momento certo. E assim como ele protegeu os israelitas no Egito quando as pragas caíram, ele prometeu protegê-lo até que esse dia chegue. E talvez o encorajamento mais poderoso para quem se sente preso seja a história de Ló. A Bíblia diz que Ló ficou hesitante. Ele titubeou. Ele estava tão envolvido na vida de Sodoma que não conseguia se afastar, mesmo quando os anjos de Deus estavam bem na sua frente. E o que Deus fez? Ele o abandonou? Ele disse, bem, você perdeu sua chance? Não. As Escrituras nos dão esse insight incrível. E enquanto ele demorava, os homens seguraram sua mão, o Senhor sendo misericordioso com ele, e o tiraram e o colocaram fora da cidade. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Ele vê sua luta, ele vê seu enredamento, ele conhece seus medos e suas correntes financeiras. Ele não vai te abandonar. Se o desejo do seu coração é por ele, sua misericórdia vai te resgatar. Confie no tempo dele, confie na bondade dele e seja sempre fiel onde está. Cobrimos o plano bíblico, a jornada pessoal e os perigos práticos do isolamento. Mas isso nos leva à razão principal desta mensagem. Cada escolha que fazemos, onde vivemos, o que valorizamos, como criamos nossos filhos, cada uma dessas decisões está moldando nosso caráter. Está nos preparando agora para uma de duas coisas: o selo de Deus ou a marca da besta. E é por isso que o chamado é tão urgente. O ambiente rural do país é um lugar melhor para dar às nossas famílias uma chance de lutar. Dê espaço para a fé crescer. Dê espaço para nossas mentes finalmente ficarem em silêncio.
longe do barulho constante para que possamos ouvir sua voz. É onde nossas famílias podem se preparar, não apenas para sobreviver, é onde nossas famílias podem se preparar para a eternidade. A profecia é clara sobre o fim. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal para fugir, assim o decreto que reforça o sábado papal será um aviso para nós. O dia está chegando, o aviso final será dado, mas ouça com atenção. Mesmo antes desse dia final, o chamado já está soando para a maioria de nós. Deus, em sua incrível misericórdia, está chamando seu povo para fora das cidades agora. Este não é um chamado de medo, não é sobre fugir de algo, é um chamado de amor, é sobre correr para alguém. É um convite de Deus para segurança, pureza e paz. A escolha diante de nós é a mesma escolha que Lot teve. As cidades do mundo construídas na glória do homem estão se enchendo para a destruição. Mas Deus está preparando outra cidade, uma cidade construída não no comércio ou na diversão, mas na justiça, paz e alegria. A Nova Jerusalém, essa é a cidade que vale a pena buscar. Louvado seja Deus por isto. Que a gente se prepare e se prepare para aquilo que virá. Sem medo, com fé e esperança no coração, e certeza, o nosso Deus sempre estará conosco. Nós nos veremos no próximo encontro aqui na Escola de Profecia. Deus abençoe sua vida.